Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que, à primeira vista, parece muito distante, mas que pode ter um impacto direto na economia brasileira. É como se fosse uma bomba relógio financeira, sabe? Que está lá do outro lado do mundo, no Japão. Pode parecer que não tem nada a ver, mas o sistema financeiro global é todo interligado, como um grande quebra-cabeça. E a gente precisa entender como essas peças se conectam. Então, a pergunta é essa: Japão e Brasil. Qual é a conexão? Parece meio improvável, né? São duas nações super distantes, com realidades bem diferentes. Só que no mundo financeiro, as fronteiras meio que desaparecem. O Japão é uma peça fundamental no motor da economia global. E o ponto central que a gente vai desvendar aqui é exatamente esse: o que acontece com a economia do Brasil quando essa peça-chave começa a dar problema? Para a gente começar a entender o tamanho do problema, vamos focar em um único número: 260%. É isso aí. Essa é a dívida do governo japonês em relação a tudo o que o país produz em um ano, o famoso PIB. É uma montanha de dívida que é até difícil de imaginar. E o que realmente choca é quando a gente coloca em perspectiva. Dá uma olhada. A dívida japonesa é mais que o dobro da americana, que já é considerada altíssima. E se a gente comparar com o Brasil, onde uma dívida de 90% do PIB já deixa todo mundo de cabelo em pé, o número japonês parece coisa de outro mundo. É de longe a maior dívida entre todas as nações desenvolvidas. Isso nos leva direto para o coração do problema, o que os economistas gostam de chamar de armadilha da dívida. O governo japonês está basicamente numa sinuca de bico. Qualquer caminho que ele escolha parece levar para o resultado ruim. Vamos entender como eles foram parar aí. Bom, a história é longa, mas resumindo, depois de uma bolha econômica absurda nos anos 80, tudo desabou em 1990. Para tentar combater 3 décadas de estagnação, as famosas décadas perdidas, o governo gastou rios de dinheiro. E foi aí que acumulou essa dívida toda. Com os juros perto de zero, a situação era, digamos, controlável. Mas agora a inflação voltou com tudo no mundo e as regras do jogo mudaram completamente. E é aqui que a armadilha se fecha. Aquela dívida antiga que foi emitida com juros de quase nada está vencendo. E para pagar, o Japão precisa pegar mais dinheiro emprestado, emitir dívida nova. O problema é que agora o mercado exige juros muito mais altos. Então, o custo para rolar essa dívida está explodindo. É a mesma coisa que pagar a fatura de um cartão de crédito usando o outro, só que com o limite estourado e juros nas alturas. E as opções na mesa não são nada boas. Cortar gastos, super impopular, politicamente quase impossível. Aumentar impostos pode matar de vez o pouco crescimento que existe. Pegar mais dinheiro emprestado? Bom, isso é só chutar a lata para frente e a bola de neve vai ficar ainda maior. Não tem saída fácil. Ok, a gente já entendeu que o problema interno do Japão é gigante. Mas, de novo, como é que isso vira um problema nosso, aqui no Brasil? A resposta está em 2 canais principais que conectam o Japão ao resto do mundo. Vamos ver o primeiro deles agora. Por décadas, o Japão foi um dos maiores, se não o maior financiador do governo americano. Os investidores japoneses compraram trilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que ajudou a manter os juros por lá bem baixos. Basicamente, o dinheiro japonês subsidiou o custo da dívida americana por muito tempo. E aí qual é o risco? Pensa comigo, se o Japão, precisando de dinheiro para resolver os problemas em casa, para de comprar ou, o que é pior, começa a vender esses títulos americanos, a demanda por eles cai drasticamente. E para conseguir atrair novos compradores, os Estados Unidos teriam que fazer uma coisa: oferecer juros muito, mas muito mais altos. Mas essa é só a primeira conexão. Tem uma segunda, que é bem maior e com um potencial explosivo muito maior também. É o famoso yen carry trade. Pensa nisso como uma brecha gigantesca no sistema financeiro, uma estratégia que movimenta trilhões e trilhões de dólares. A lógica é bem simples, os grandes investidores pegam dinheiro emprestado no Japão, pagando um juro de quase zero. Aí eles pegam esse mesmo dinheiro e investem em lugares como os Estados Unidos, onde os juros passam de 5%. Essa diferença vira lucro puro. É, na prática, o dinheiro quase de graça para os grandes tubarões do mercado. E essa enxurrada de dinheiro ajudou a inflar o preço de tudo no mundo, de ações a imóveis. O perigo real é que a separação gigantesca, que a gente está falando de mais de 20 trilhões de dólares, só funciona se o juro no Japão continuar em zero. Se o Banco do Japão decide começar a subir os juros nem que seja um pouquinho, a festa acaba. Na mesma hora, os investidores seriam forçados a sair vendendo seus ativos no mundo todo para devolver os empréstimos em ienes. Isso causaria uma onda de vendas em pânico nos mercados globais. E é exatamente aqui que todas as peças se conectam.
E aquela onda, que começou lá do outro lado do mundo, finalmente chega na nossa praia. Vamos acompanhar esse efeito dominó, passo a passo, para ficar bem claro. Tudo começa lá no Japão. Seja para controlar a inflação, seja para tentar escapar da armadilha da dívida, o Banco do Japão se vê forçado a subir a taxa de juros. É o fim da era do dinheiro barato. A primeira peça do dominó cai. Com os juros subindo no Japão, o dinheiro japonês começa a voltar para casa. A demanda pelos títulos americanos diminui, e isso força os Estados Unidos a aumentar seus próprios juros para conseguir atrair capital. O segundo dominó tomba. Agora a onda chega mais perto. Com os juros americanos mais altos e, teoricamente, mais seguros, o capital global começa a fugir de mercados de maior risco, como o nosso, o Brasil. Os investidores vendem seus ativos por aqui para comprar ativos lá. É a clássica fuga de capitais. O terceiro dominó vai ao chão. E para tentar estancar essa sangria de dinheiro e defender o valor do real, o nosso Banco Central fica contra a parede. E qual a principal arma que ele tem? Aumentar a nossa taxa de juros, a Selic, para tentar ser mais atrativo e competir por esse dinheiro. E assim, o último dominó cai, aqui mesmo, no Brasil. E o que isso quer dizer, na prática, no nosso dia a dia? Quer dizer que o crédito fica mais caro para comprar um carro, para financiar um imóvel. Quer dizer que as empresas pensam 2 vezes antes de investir e contratar. E no fim da linha, significa uma economia que cresce menos e que gera menos oportunidades. Tudo isso acionado por uma crise que começou do outro lado do planeta. E se essa situação toda já parece complexa, tem um fator que torna tudo ainda pior. E talvez sem uma solução a longo prazo. Um problema que funciona como um amplificador silencioso para a crise econômica: a demografia japonesa. Esse slide aqui mostra a realidade de uma forma brutal. Para cada criança que nasce no Japão, mais de 2 pessoas morrem. A população está encolhendo num ritmo assustador. E menos pessoas significa uma coisa bem simples: menos trabalhadores para produzir e menos consumidores para comprar. O impacto disso no sistema é simplesmente devastador. Nos anos 90, eram mais de 5 trabalhadores na ativa para bancar cada aposentado. Hoje, são menos de 2. Como é que um país consegue pagar uma dívida gigantesca e ainda sustentar um sistema de aposentadorias com uma base de trabalhadores que diminui a cada ano? Matematicamente, a conta não fecha. Então, a grande pergunta que fica é: quando essa bomba vai estourar? A verdade é que ninguém sabe ao certo. O Japão já vive nessa situação há décadas. Pode ser que continue assim por mais alguns anos, ou pode ser que a crise estoure amanhã. O que a história nos ensina é que, quando essas crises financeiras finalmente acontecem, elas vêm de repente e de forma muito rápida. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Por décadas, a economia mundial foi abastecida por uma era de dinheiro barato. E o Japão foi uma das principais fontes desse combustível todo. Agora parece que essa era está chegando ao fim. A questão que fica não é só se o Japão está preparado para o fim da festa, mas se o resto do mundo, e isso nos inclui, o Brasil, está preparado. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.